Então tem a minha produção, eu vou lá, elaboro o meu traço, a umidade, que eu considero adequada, vou lá, levo no laboratório, rompo uma peça, deu os 35 MPa, certo? Então tem uma referência do traço, da umidade da minha fábrica. É como eu falei no primeiro podcast. Não adianta, tem gente que só pega a peça, chega no cara e rompe, o laboratório só rompe. Não adianta, tu tem que pegar a altura, tu tem que pegar todas as dimensões, tem que pegar o peso, entendeu? Senão tu fica sem referência, tu só tem um valor, entendeu? Normalmente eu digo pro pessoal, pede tudo e aí analisa. Se tu estiver usando o mesmo traço, com aquela densidade, assim, com 70% de certeza vai dar pra quase a mesma resistência, entendeu? A gente chegou a 80% de certeza. Mesma densidade do laboratório, fazendo laboratório, romper deu 80% de certeza. De assertividade. De assertividade. Só que assim, tem que ter isso. Então, os caras gastam com rompimento e não pedem as informações corretas. Eu queria né? comentar, isso é o mínimo então que ele tem que administrar na fábrica dele, ok? É o mínimo. Porque se ele não tem laboratório, ele vai trabalhar no escuro, ou no dedo, ou na água. Então, se ele tiver pelo menos um parâmetro, né, numérico, que é uma densidade, eu acho que ele pode seguir a produção e ter um norte, né, se tá realmente dentro do aceitável ou não. Se ele estiver trabalhando com o mesmo traço, eu assim... quando eu vou numa consultoria, se eu tiver como romper na consultoria, que às vezes não consegue, nem sempre consegue. De ruptura, né? Se é próximo, eu levo pro meu laboratório, se é aqui na região e tal. Eu entrego pro cara uma tabelinha. Cara, bate essa densidade, vai dar resistência. Porque já cansei do cara me ligar e falar assim: pois é, tu montou o traço, aquele dia deu resistência, hoje não deu mais. Eu chego lá, pego a minha balança, peço, pois é, eu te dei a tabelinha, não te dei a tabelinha? Tu não tá seguindo, não tem o que eu fazer. Aí, e se ele faz o acompanhamento... É por isso que eu digo sempre, densidade é um fator importantíssimo, porque ela mede a compactação. Na verdade, o que é importante é a compactação, o adensamento. Isso se você mesmo. não adensa, você não encosta as partículas. Se você não encosta as partículas, o cimento não tem como grudar um no outro. É um entendeu? soufflé. Fica um soufflé. Então, quem vai determinar se está um soufflé ou se está um traço compacto? A densidade. O peso é ali na frente, né? Rápido, desde que esteja na altura. Então, se o peso do paver de 6 é 2.680, para dar 2.300 é 2.680. É isso aí. Se ele tiver 60 milímetros. Se ele tiver 58, ele pode menos. pesar 88 gramas a menos. Se isso você aí. dividir 2.680 por 60, vai dar 44 gramas por milímetro na altura. Se ele tiver 58 milímetros, ele está dentro da norma, sem problema. E ele pode ter 88 gramas a menos. Exato. Se ele tiver 62 milímetros, ele está dentro... 63, 88. ele está dentro da norma, mas ele tem que ter 132 gramas a mais dos 100. Quando eu chego numa fábrica e ele tá trabalhando com um paver de 6, com 63 milímetros, a primeira coisa que eu falo é assim, ó. Tu tá rasgando dinheiro fora. Se tu pegar isso numa produção... Gente, é 3 milímetros. Mas põe isso numa produção de um ano. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, se a norma te permite... Mas vai dizer que é comum você fazer paver com 58 de altura. Quando eu deixo a máquina ajustada, eu deixo tudo com 58. Eu faria com 58. 58, também. né? A gente tem na forma, aí me corrija se eu estiver errado, tá? Na forma tem também no usinado lá, né, do paver, tipo 98 e acho que 198 também. Porque daí você tem os espaçadores ali, né? Então... com os 2 milímetros dá 10 por 20, sim. Em termos de assentamento dá 10 por 20. Isso. Aí com 58 não seria o épico. Se tu pular de 58 para 63 é 5 milímetros, né? Coisa daí, né? Aí, então, bastante. E a muitas norma das fala vezes... em 3 para baixo e para cima do valor declarado. E até muitas das vezes até o pessoal tá fazendo aquela história do batente que a gente tá falando hoje, né? Ah, não chegou no batente, não sei o que, o que tá acontecendo, tá ficando mais alto. Ah, beleza, o cara ficou o dia inteiro produzindo errado, ó o prejuízo. Eu digo mais. O paver ainda vai, porque o paver tem força, ele segura o contramolde. Agora o bloco não. O bloco ele vai desformar. Com apoio, ele... Mas é que o bloco tem a vantagem de acontecer isso, é porque daí visualmente ele vê que tá errado. O paver engana o cara porque ele não vê que tá errado e ele não faz acompanhamento. Não custa nada, né? Vai lá, mede, faz um... Eu digo que o bloco, ele é muito... Tipo assim, o cara consegue... manter muito mais a qualidade do que o paver. Porque o bloco, hoje a gente estava lá na consultoria, seco, não sai. Muito molhado, não sai. Então o cara trabalha na umidade ótima. O paver, sequinho, aceita, gente. né? Aí quem tá assistindo a gente, o operador, sequinho, nossa, vai embora. Ele vai ver a bucha no dia seguinte. Lá no outro dia. No outro dia não. Muitas vezes quando for entregar pro cliente, uns 7 dias depois, entendeu? Então, assim, o sequinho pro operador...
pô, vai embora, produz pra caramba. A máquina, ciclo, é que o ciclo bloco- a metade. É que o bloco ele denuncia mais fácil É isso esses aí. erros, né? O paver já não. Mas entrando no mérito paver, queria entrar numa polêmica aí com vocês. A gente vê muito falar paver de 6, de 8, muito raramente se fala do paver de 10. Mas nas entrelinhas, a gente vê algumas coisas aí por fora sobre o paver de 4, né? E o paver de 4, até onde se sabe, ele é fora de norma, né? Por que ele é fora de norma? Tem uma razão desse porquê? Por que a gente não pode fabricar o paver de 4 com 35 MPa e vender isso? Por que a norma não autoriza isso? Eu acho que... Posso dar minha opinião? Claro, estamos aí para isso. Eu acho que... Esse assunto é meio polêmico, mas eu acho que o que falta é uma pressão dos fabricantes Também junto à acho. comissão de norma. Por quê? Vou citar um exemplo prático meu. Eu moro num condomínio que tem 2.000 metros de paver no segundo andar. Eu achava que era 4.000. Aí um dia desse eu falei, acho que eu tô mentindo. Não dá 4.000. Aí eu fui lá e medi o meu passo tá mais ou menos. Aí os vizinhos olharam, esse Tá doido, maluco, cara. Esse maluco, ele não parece Mas tão aí é de velhinho. 6 ou é de 4? Esse maluco... Lá é 6. Seis. Deixa eu te contar o contexto inteiro. Aí eu fiquei pensando assim, e os caras que estão me vendo andar, esse cara não tá tão velhinho assim pra ele tá maluco, ele vai pra lá, ele vai pra cá, ele vai pra lá, ele vai pra cá. Eu contando em passos, né, e mais ou menos jogando no celular, e aí deu 2.000, mais ou menos 2.000 metros. Daí, 2.000 metros de paver de 6 centímetros com 35 MPa no segundo andar, onde Faz só vai sentido, carrinho de né? bebê, carrinho de compra e pessoas a pé. E o cara que empurra a bicicleta dele para levar para o bicicletário. É muita as carga. áreas que interligam os blocos, a piscina, salão de festa, salão de jogos, né, quadra de esporte. Então, se eu tenho 35 MPa com 6 centímetros na rampa de acesso da fábrica de bloco lá de Caruaru, da IF Pré-Moldados, que foi eu que botei esse paver lá, sentei com eles, ensinei a sentar há 8 anos atrás, e tá até hoje, e onde passa um trator, uma pá carregadeira com pneu de gomo, com 3 toneladas de material na cuba. Isso no paver de 6. De 6 com 35. É o mesmo que tá lá onde as meninas passam lá para ir pra piscina. Então, não é possível que a gente não possa fazer um estudo para mostrar onde está o problema da gente não ter o paver de 4. Eu sempre defendi a ideia da gente ter uma classe, que eu poderia chamar de classe passeio, que é especificamente onde vai. Mas isso entraria, por exemplo, em praças também? Praças, Ou será que desde não? que haja uma restrição do veículo, acredito. Porque você vai entrar o carro do caminhão 24 horas, que vai abastecer o Não, posto daí não. automático, vai entrar o caminhão do lixo, né? Aí eu acho que é uma hora mais restrita. Mas eu tenho um exemplo. Em Cuiabá, tem um parque chamado Parque Mãe Bonifácia. Eu participei da tentativa de botar paver em pistas internas para caminhada, que tem pinguelas. Não sei se vocês sabem o que é pinguela. Pinguela é um lugar ponte. que é uma ponte móvel, é um troço que só passa gente a pé ou empurrando a bicicleta. E essas pistas de caminhada, a prefeitura nos consultou para fazer em paver. Eu fui lá, falei, não, tem uma solução, doutor, da boa aqui, ó, paver de 4 centímetros. Só vai passar pessoas caminhando, de bicicleta talvez, né, um menino lá de skate. Doutor, só chega um pouquinho mais perto do microfone. Daí Isso. chega o secretário de obra e fala assim, não, isso já na terceira reunião, quase fechada, a venda era muito paver. Não, eu vi lá na norma, é 35 megapascal. Ele falou, Pascoal. Eu racho o bico. E a gente não vai poder. E é 6 centímetros. Então não dá para pôr de 4. Aí vai dar que não pôs. Então, onde só passam pessoas caminhando, né? Que é o Parque Mãe Bonifácia, aí não deu, aí perdemos. Tá. Aí foi posto asfalto. Por quê? Porque a norma é 35,6. Eu acho que tem que manter os 35, por questão do desgaste por abrasão. É isso que eu ia perguntar. Eu acho que a aparência do paver é fundamental. Um paver de 25 vai desgastar a superfície, vai aparecer a brita. Mas 6 centímetros para pedestre, gente, desculpa, é amarrando com cabelo. Mas ali, por mais que diminua a altura, não abrir mão dos 35 Não MPa. abre mão. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa. Existe o ensaio de abrasão. É pouco usado, é um equipamento chato e tudo mais, mas existe. Existe. E daqui a pouco, assim, porque a nossa norma, ela bate muito na resistência à compressão. Que é o ensaio mais fácil de fazer e tudo, eu entendo. Mas assim, se tu olha, por exemplo, na norma europeia,
já são outros ensaios. E aí eles batem mais... Os hermanos aqui Os hermanos, faz flexão. Flexão, exato. Eu tenho um cliente na Costa Rica, um grupo Pedregal, tudo flexão. Mas eu quero que as 35 MPa também? Não, É flexão. É complicado para calcular, porque a ruptura nunca acontece. Então você tem que pegar ali a diagonal, achar a área, mas Pra quem... PLBH2, a fórmula, que ela leva em conta a área que rompeu. E é flexão. E o nosso paver rompe por flexão. Rompe por flexão, usa compressão, porque na minha opinião, e eu participei dessa primeira norma, em 78, primeira reunião da norma, eu era o peão que fazia lá os ensaios lá. Eu tinha acabado de entrar na BCP. E eu participei das primeiras reuniões antes de sair a norma. E a questão do ensaio de compressão foi para facilitar. Facilitar, exato. Imagine você calcular a área de um sextavado, de um duplo T, de um raquete, de um paviesse. Ia ser uma loucura. Então, a gente determinou uma área única, que era um disco de 90 milímetros. Depois foi para 85. 85, né? Tanto que tem laboratórios mais antigos que eu usava de 90. Mas assim... Para quem é engenheiro de pavimentação, tá? O asfalto a gente faz na flexão. É diferente. Vocês estão entendendo? É um cálculo um pouco mais complexo. Não, tudo bem. Mas as normas de fora, ela não leva tanto em conta a compressão. No fim, nos tranca nesse quesito, talvez. Daqui a pouco, se tu estiver trabalhando com um de 6 ou um de 4... Talvez se tu com teus agregados conseguir uma boa resistência à abrasão, talvez não precise de 35 MPa a compressão. Que o problema maior não está nem na resistência à abrasão, está na resistência à flexão. A flexão, exato. Mais fácil ele quebrar. E eu acho que aí está o problema. Você sabe que o nosso paver, ele não rompe por esmagamento. Você nunca vai ver uma obra em que o paver esmagou. Ele vai estar rachado. Só para o pessoal entender, naquela plaquinha de 85, se coloca para um pavimento de 8, 20 toneladas. 22 toneladas. Porque ele tem um fator de 0... Não, o de 8 é 1, né? O de 6 que tem um fator 1,05. Então assim, gente, é 20 toneladas numa plaquinha. 20 mil quilos 20 mil quilos no negócio. Do tamanho do vocês pegam o tamanho do vocês pegam um pneu de um caminhão, ele pode estar pesando 200 toneladas. Não vai ter essa carga. Então assim, ele não rompe a compressão. Ele rompe por flexão. Por flexão. Então assim, talvez, na minha opinião, se a gente conseguisse fazer o teste, a flexão em vez da compressão... A gente consegue, é fácil de fazer. Mas o problema é a norma que nos engessa. Mas será que isso não reduziria talvez a nossa resistência? Talvez baixaria até o custo do paver? Será que 35 é o ideal? Depende. Não vai reduzir. O paver, eu não abro mão de 35 MPa. Não, eu acho que não. Ainda mais quando você diminui o tamanho dele. Por aí, exigindo 35. Se a gente exigir uma flexão de 4 MPa, que seria mais ou menos equivalente, né? É isso aí. 4 MPa de flexão... o ensaio sendo complexo, o que vai sair de coisa errada. Sabe qual que é o maior problema? Com um simples, em tese assim, a gente talvez não esteja preparado ainda. Porque assim, tem um laboratório. A norma fala 35. Eu falo pra caramba, o pessoal entrega 25. Eu ganho da minha mulher. Se tu falar agora, pode fazer com 25 MPa, vai fazer com 15. Então, assim, deixa 35 porque... Olha, a dúvida era se o de flexão na Argentina, ele é equivalente ao nosso 35 MPa, entendeu? Essa era a minha pergunta. Ele é equivalente. Mas assim, a flexão, é que na minha opinião, quando a gente for bater em flexão, outras coisas como fibras e tudo mais, vai nos ajudar que não nos ajuda a compressão. É isso que eu acho. Então assim, eu acho que a norma talvez... poderia ter a norma da forma que é. Não, mas a norma tá boa. Não vamos mexer na norma, não. Que vamos só incluir a altura de quadro. Não, é isso aí. 35 MPa e acabou. Não vamos complicar, né? Deixa eu te falar. Vai lá. Deixa eu te falar um negócio. Pessoal, gostou do conteúdo? Então já sabe, né? Deixa seu like, né? E aqui do lado nós vamos deixar o link completo desse podcast que foi muito bacana.